Olá, seja bem-vindo a este canal, seja bem-vinda. Se você não for inscrito ou inscrita, convidamos você a se inscrever, também deixa seu like. Nós estamos lendo o primeiro livro de Reis. Tá? Se você quiser acompanhar, basta você clicar, acionar ali o sininho para receber as próximas notificações das próximas postagens. Tá? Então, nesse momento, sem delongas, vamos para o conteúdo de hoje. Primeiro livro de Reis, capítulo 22, o último capítulo. Acabe quer reaver suas terras. Durante os 2 anos que se seguiram, houve paz entre Israel e a Arã, Síria. Contudo, no 3º ano, Josafá, rei de Judá, foi visitar o rei Acabe de Israel. Acabe questionou aos seus oficiais e servos: bem sabeis que Ramote-Gileade, Ramote-Gileade, nos pertence, e nós nada fizemos para tomá-la das mãos do rei da Síria. E ordenou a Josafá: queres vir comigo à guerra em Ramote-Gileade? Ao que Josafá respondeu ao rei de Israel: eis que a batalha será a mesma para mim como para ti, para meu povo como para teu povo, para meus cavalos como para os teus cavalos. A predição dos falsos profetas, versículo 5. No entanto, Josafá sugeriu ao rei de Israel: rogo-te que antes consultes a palavra de Yahvé, o Senhor. O rei de Israel reuniu os profetas em número de 400, aproximadamente, e lhes consultou: devo ir atacar Ramote-Gileade, ou é melhor deixar de fazê-lo? Diante do que eles responderam: ataca, porquanto o Senhor a entregará nas mãos do rei. Versículo 7. Contudo, Josafá questionou: porventura não existe aqui nenhum outro profeta, servo de Yahvé, por intermédio de quem possamos conhecer a vontade de Deus? Versículo 8. O rei de Israel respondeu a Josafá: há ainda um profeta, pelo qual se pode consultar Yahvé, mas eu o odeio, pois jamais profetiza bons presságios a meu respeito, mas sempre desgraça. Ao que prontamente Josafá replicou: não fale deste modo, ó rei. Então o rei de Israel mandou chamar um oficial e ordenou: traz-me depressa Mihaihu ben Imlá, Micaías, filho de Imlá. Versículo 10. O rei de Israel e Josafá, rei de Judá, vestido de seus trajes reais, estavam assentados cada um num trono, na praça à entrada do portão de Shonron, Samaria. E todos os profetas, preocupados em servi-los, profetizavam em frente deles. Um dos profetas, chamado Tissidquia ben Canaã, Zedequias, filho de Kenaaná, produziu para si uns chifres de ferro e declarou a Acabe: assim diz o Senhor, com estes chifres o Senhor lutará contra os sírios e os derrotará completamente. Versículo 12. E todos os demais profetas seguiram esses auspícios e profetizaram o mesmo destino. Eles exclamavam: sobe contra Ramote-Gileade e triunfarás, porquanto o Senhor a entregará nas mãos do rei. A palavra do profeta de Deus. Versículo 13. Enquanto isso, o mensageiro que fora chamar Micaías lhe sugeriu: os profetas são unânimes em afirmar prognósticos favoráveis ao rei. Procura, portanto, falar com eles e predizer o sucesso do rei e de sua campanha. Versículo 14. Entretanto, Micaías contestou:
Tão certo quanto vive Yahvé, juro por seu nome, que falarei apenas o que Yahvé o Senhor me ordenar. Versículo 15. Quando chegou à presença do rei, este lhe indagou: Micaías, devemos ir à guerra contra Ramote e Gileade ou não? Ao que prontamente ele lhe respondeu: Ataca e serás bem-sucedido, porquanto Yahvé a entregará nas mãos do rei. Diante disso o rei lhe questionou: Quantas vezes terei que te fazer jurar que não me falarás senão a verdade em o nome do Senhor? Então o profeta declarou: Vi todo Israel disperso por muitas colinas, como ovelhas que não têm pastor. E disse Yahvé: Estes não têm Senhor. Volte cada um em paz para sua casa. Versículo 18. E o rei de Israel afirmou a Josafá: Eu não te adiantei que ele não profetizaria o bem a meu respeito, mas somente o mal? E Micaías acrescentou: Ouve a palavra de Yahvé. Vi o Senhor assentado no seu trono, e todo o exército celestial em pé junto a ele, à sua direita e à sua esquerda. Versículo 20. Então Yahvé indagou: Quem enganará Acabe a fim de que ataque Ramote e Gileade e encontre a morte lá? E alguns anjos davam uma interpretação, mas outros sugeriam ideias diferentes. Versículo 21. Até que, finalmente, um espírito colocou-se diante de Yahvé e declarou: Sou eu que haverei de enganá-lo. E Yahvé, o Senhor, lhe questionou: De que modo pretendes realizar isso? Ao que ele respondeu: Eu sairei e serei um espírito mentiroso na boca de todos os profetas do rei. Ao que Yahvé, o Senhor, afirmou: Tu o enganarás e ainda prevalecerás. Sai e fazes o que deves fazer. Sai e faze o que deves fazer. Versículo 23. Agora, portanto, Yahvé colocou um espírito mentiroso na boca de todos estes teus profetas, mas Yahvé é quem pronunciou contra ti a desgraça. Então Zedequias, filho de Kenaaná, deu um tapa no rosto de Micaías e interrogou: De que maneira o espírito de Yahvé saiu de mim e foi falar contigo? E Micaías replicou: Vê-lo-ás e compreenderás no dia em que tiveres de vaguear de um aposento a outro para te esconderes. O rei então ordenou: Prende Micaías agora mesmo e conduze-o de volta a Amon, o governador da cidade, e a Joás, filho do rei, e declarem: Assim fala o rei: Lançai este homem na prisão e alimentai-o com uma quantidade mínima de pão e água, até que eu retorne são e salvo da batalha. Contudo, Micaías afirmou: Se voltares são e salvo, é porque Yahvé não se expressou pela minha boca. Acabe morre em Ramote e Gileade. Versículo 29. O rei de Israel e Josafá, rei de Judá, marcharam contra Ramote e Gileade. O rei de Israel solicitou a Josafá: Vou disfarçar-me para entrar no combate, mas quanto a ti, veste-te com tuas roupas. O rei de Israel disfarçou-se e ambos partiram para a batalha. O rei de Arã, Síria, dera esta ordem a seus 32 chefes de carros de guerra. Não atacareis ninguém, seja soldado, seja oficial, senão unicamente o rei de Israel. Versículo 32. Quando os comandantes dos carros de guerra viram Josafá, comentaram uns com os outros: Vê, é o rei de Israel. E o cercaram para atacá-lo. Mas Josafá gritou. E quando os chefes dos carros militares perceberam que não era o rei de Israel, deixaram de persegui-lo.
De repente um soldado disparou um arco a esmo e atingiu o rei de Israel entre as juntas da sua armadura. No mesmo instante, o rei ordenou ao condutor do seu carro de batalha: volta e faze-me sair do combate depressa, pois estou gravemente ferido. Versículo 35. Mas a batalha se tornou ainda mais violenta naquele dia, e tiveram que manter o rei de pé sobre o seu carro diante dos arameus, sírios. Mas, ao cair da tarde, ele morreu. O sangue de sua ferida escorria no fundo do carro. Versículo 36. Ao pôr do sol, um grito fúnebre percorreu todo o acampamento. Volte cada um para a sua cidade e cada chefe de família para a sua terra. O rei está morto. Foi transportado para Samaria e lá sepultado. Lavaram o carro real de guerra e suas armas num açude em Samaria, onde as prostitutas costumavam banhar-se, e vários cães vieram e lamberam seu sangue, exatamente como a palavra de Yahvé, o Senhor, havia predito. O reinado de Acabe em Israel. Versículo 39. Todas as realizações do rei Acabe e também a descrição do seu palácio decorado com marfim da melhor qualidade e todas as cidades que ele construiu, tudo isso está escrito na história dos reis de Israel. Acabe adormeceu com seus antepassados e seu filho, Ahaziahu, Acasias, sucedeu o seu trono e reinou em seu lugar. O reinado de Josafá em Judá, versículo 41. Josafá, filho de Assa, começou a reinar sobre Judá no quarto ano de governo de Acabe, rei de Israel. Josafá tinha 35 anos de idade quando começou a reinar, e governou 25 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Azuvá Bate-Shili, Azuba, filha de Sili. Versículo 43. Josafá andou em todos os caminhos de seu pai Assa. Não se desviou deles, mas fez o que era reto perante Yahvé o Senhor. Contudo, não destruiu os altares idólatras, e o povo seguiu oferecendo sacrifícios pagãos e a queimar incenso. Versículo 44. Josafá viveu em paz com o rei de Israel. Os demais feitos de Josafá, e o poder que demonstrou, e os atos de bravura nos tempos de guerra, estão todos escritos nos registros históricos dos reis de Judá. Ele também expulsou da terra o restante dos sodomitas, prostitutos e prostitutas cultuais, que serviam nos altares pagãos e haviam restado depois do reino de seu pai Assa. Ora, neste tempo não havia rei em Edom, mas sim um vice-rei era nomeado para assumir o governo local. Josafá mandou construir navios de Tarsis, uma frota de embarcações mercantes, a fim de buscar ouro em Ofir. Porém jamais o trouxeram, porquanto eles naufragaram em Etzion-Geber, Ezion-Geber. Naquele tempo, Ahaziahu ben Avave, Acasias, filho de Acabe, fez a seguinte oferta a Jehoshafate. Josafá, Os meus marinheiros estão à tua disposição para cooperar e navegar com os teus. Contudo, Josafá preferiu não aceitar tal ajuda. Versículo 50. Josafá descansou com seus pais e foi sepultado junto deles na cidade de Davi, seu antecessor. E seu filho, Jeorão, assumiu o reino em seu lugar. Acasias torna-se rei de Israel. Versículo 51. E
Ahaziahu, ben Ahav, Acasias, filho de Acabe, tornou-se rei de Israel em Shomron, Samaria, no 17º ano do reinado de Josafá, rei de Judá, e governou 2 anos sobre Israel. Ele praticou o que é reprovável diante de Yahvé, o Senhor, porque andou segundo os maus exemplos de seu pai, como nos caminhos pagãos de sua mãe, e conforme as atitudes erradas de Jeroboão, filho de Nebate, que fez Israel pecar. Versículo 53. Dedicou seu culto a Baal e o serviu, provocando deste modo a ira de Yahvé. Provocando deste modo a ira de Yahvé, o Senhor, o Deus de Israel, como seu pai havia procedido. Como seu pai havia procedido. Muito bem, nós concluímos aqui a leitura do primeiro livro dos Reis. Querendo Deus, subsequentemente estaremos lendo aqui a introdução, segundo Reis, e iniciando a leitura para o nosso conhecimento histórico em segundo Reis. Obrigado se você ouviu até aqui. Se você não é inscrito ou inscrita, eu convido você a se inscrever. Também deixa seu like, compartilha também. E até o próximo vídeo.